Sou o Júnior Vicentini, estamos aqui no primeiro episódio do podcast Fator Estratégico e vai ser um espaço para a gente debater soluções, debater o mundo corporativo, debater estratégias, né? Tá desenvolvendo, crescendo. E hoje, no primeiro episódio, eu já vou trazer duas feras aqui, duas pessoas que são altamente gabaritadas, né? Que é a Maria Eduarda Pavan, que é advogada consultiva, especialista em reforma tributária, que é o grande assunto do momento, né, Maria Eduarda? E o Gabriel Rezende, que é o head nacional comercial do Grupo Estúdio, que é uma empresa que tem um hub de serviços ali que auxilia o empresário e a operação em 360 graus, né? Então, bem-vinda, Maria Eduarda, bem-vinda, Gabriel, Obrigado. bem-vindo, né, Gabriel? Fale um pouco de você, Maria Eduarda. Quem é você? Se apresente para o nosso público, né? Muito obrigada, Júnior. Obrigada pelo convite de estar aqui participando do podcast. Então, sou advogada consultiva, atuo com a reforma tributária já há 10 anos, então participei dessas emendas, esses projetos de mudar a Constituição. E a gente vem observando que o assunto está crescendo cada vez mais, e está na hora, né? Está na hora de o assunto vir à tona, se não diria, já até passou um pouco do tempo. Mas o assunto do momento que tá pegando é importante, todo empresário brasileiro vai ser impactado por isso, então a gente é bom deixar claro já desde o início que não tem essa disso é assunto para empresa grande, é o grande, é o médio, o pequeno e é qualquer setor da economia, então a gente precisa conversar sobre isso. Muito bem. E o Gabriel, né, que é o head nacional do Grupo Estúdio, né? Primeiro fala um pouco o que é o Grupo Estúdio, o que faz um head nacional, né? Então, assim, da parte comercial, né? Você já fala assim, já fala, o cara viaja muito, o cara não fica em casa, a Maria Eduarda também, vocês estão viajando muito. Nada mais prova isso do que vocês são lá de Porto Alegre, estão aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? Então, quer dizer, vocês têm rodinha nos pés, né? Exatamente. Eu falo que eu vou para casa só para trocar as roupas sujas para as limpas, né, porque a gente roda, ainda mais com o novo tributário, que a gente vai bater um papo hoje, né, as oportunidades que as empresas têm e estão ativa agora e tem eu falo que é um oceano azul, né, e quem chegar primeiro vai beber água limpa, né. Então eu atuo hoje como head nacional, eu estou como head nacional do grupo comercial. A gente atua sempre na frente de levar soluções para as empresas, mas acima de tudo, aonde a empresa está hoje, aonde ela quer chegar, e a gente dá esse caminho mais fácil para, desde encontrar oportunidade, trazer caixa para a empresa, que a gente sabe que hoje a Selic é a 2 dígitos, a margem de juros corroendo. A gente sabe que o empresário, quanto mais e melhor o dinheiro entra de uma forma mais suave, um juros menor, de uma forma mais estratégica, é melhor para o empresário. Então, vamos bater um papo aqui, falar das oportunidades, mas também falar de negócios, que acima de tudo, numa empresa tem um CPF e esse CPF tem problemas, são pessoas, são profissionais, são colaboradores, e dentro desse meio a gente encontra várias oportunidades. Não, realmente, né? E nesse ambiente de nova reforma, do novo tributário, né, que a gente eh, tem visto, que é algo muito atual, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Eduarda num evento lá em São Paulo, né, no novo tributário do Grupo Estúdio, e ela realmente desenvolve o assunto com conhecimento técnico. Eu vou falar para você, é realmente invejável, né? Então, parabéns por todo Obrigada. assim, a gente sabe que é fruto de dedicação, de estudo, de trabalho, né? Conta pra gente o que realmente é, é verdade, é fato, né? Porque nesse meio tempo de reforma que está sendo implantada, tem muito mito, tem muita coisa que é real, tem muito medo que não é tão evidente assim. Então, conta pra gente um pouquinho o que é real, o que é mito e o que a gente tem que temer de verdade. Então, a gente tem uma reforma tributária posta. Essa é a primeira verdade que acho que tem que deixar claro para todo mundo. Vai mudar. E a gente não tem mais tempo para prorrogar. A gente tem aqui no Brasil essa cultura, né, de pensar vai adiar, não vai dar certo, eles vão deixar mais um pouquinho. Gente, essa reforma tributária que tá vindo não tem mais tempo. Por quê? Ela é fruto de uma emenda constitucional. E uma emenda constitucional leva muito tempo para ser aprovada no Congresso. E esse ano, a gente tem ano de eleição.
a gente não teria sessão legislativa suficiente mais nesse ano de 2026 para adiar. Então uma coisa é fato, 1º de janeiro de 2027 a gente vai ter a CBS. Mas o que que é a CBS, gente? Então, essa reforma tributária que a gente está falando tanto, é uma reforma tributária sobre o consumo. Nada vai mudar imposto de renda, CSLL, a gente não mexe nessa tributação sobre renda, também não mexe sobre tributação sobre patrimônio. Essa grande mesmo é sobre consumo. E a CBS é a contribuição que vai entrar no ano que vem para substituir PIS e COFINS. Então a gente tem que estar preparado para daqui a menos de 6 meses, que a gente está gravando aqui em junho já, Aham. então quando for ao ar aí menos tempo ainda, em janeiro a gente tem que estar preparado para uma contribuição nova. E essa contribuição eu costumo brincar que ela tem um irmão gêmeo, que é o IBS. Então a gente tem uma contribuição sobre bens e serviços e um imposto sobre bens e serviços. Só que o imposto esse, Júnior, a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque ele começa a entrar lá em 2029. E esse vai ser aos poucos. Vai ser 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031. Ele vai aos pouquinhos, tá? Doses homeopáticas. Exato. O que a gente tem de marco temporal é essa virada de chave, de 31 de dezembro de 2026 para 1º de janeiro de 2027, sai o PiscoFins de uma vez só e entra a CBS. Depois, para o IBS, o que a gente tem de problema, e que aí não é mito, quando a gente escuta, a gente pensa, isso não pode ser verdade. É verdade que eu falei que o IBS vai entrar aos pouquinhos, né. Problema dessas doses homeopáticas, que a gente vai ter uma coexistência de sistemas, porque a gente vai estar lidando com o sistema antigo e o novo ao mesmo tempo. Então isso parece mentira, a gente tá dizendo que vai vir a reforma tributária para simplificar, para melhorar, mas a gente vai passar 4 anos com 2 sistemas tributários, obrigatoriamente. E isso não é fake news, não é mito, infelizmente. A reforma tributária foi desenhada dessa forma. Então, essa transição a gente não vai ter como fugir. Não, e até um sistema tributário que é altamente complexo já agora, você imagina colocar esses 2 sistemas andando junto ali em É. paralelo, então aí é aquele negócio que já vai ter um ambiente que se o empresário não tiver bem amparado, bem, com uma consultoria, com uma assessoria, tributária realmente eficaz, ele vai sofrer bastante, né. Vai, vai. E é assim, pegando já na linha do que o Gabriel falou, né, oportunidade, gente. Toda mudança é uma oportunidade. E uma mudança desse tamanho, de a gente tá mudando o sistema tributário mesmo, não é só uma alteração, porque muita gente diz: "Ah, mas já teve reforma", não teve. Igual a essa, a gente não teve. A última reforma dessa grande foi quando constituíram o CTN, lá na década de 70. Então faz tempo, a gente estava precisando disso. E é oportunidade, só que a gente tem que estar preparado para isso. E assim, a reforma tributária vai melhorar? Eu acredito sinceramente que vai. Só que eu costumo brincar que antes de melhorar, piora. Toda mudança, né, eu falo assim, quando você vai fazer uma reforma em casa, para ficar do jeito que você quer, você tem que quebrar um negócio aqui, ficar no meio da sujeira. Uma É. coisa é você construir uma casa do zero, mas quando você já fala de uma reforma, realmente para melhorar vai ter que piorar. É, e é justamente esse período de transição, né. Então, assim, é claro que a gente tem as melhores expectativas de 2033 para frente, expectativas no sentido de uma simplificação, porque a gente vai acabar com tantas legislações, uma neutralidade fiscal, porque as coisas a gente é para ver o tributo, uma transparência que a gente nunca teve no Brasil, saber quanto paga, qual é a carga tributária daquele produto. É, vai estar discriminadinho ali do lado, A ali por gente fora, a gente vai ver A isso gente daí, vai né. ver, uma coisa que a gente hoje não consegue. Mas até isso acontecer, até 2033, a gente tem sim um período que vai ser conturbado. A gente não tem como negar que conviver com 2 sistemas tributários vai ser difícil. Precisa sim de uma assessoria, de uma consultoria, vai gerar uma certa insegurança jurídica, isso a gente não pode negar. Mas a gente sempre traz isso como oportunidade. Porque as empresas que se prepararem vão poder, inclusive, ganhar mercado com isso. A gente vai ter muita empresa despreparada nesse meio tempo que vai ou desaparecer ou correr no desespero e fazer alguma coisa errada, e a empresa que estiver bem consolidada e bem preparada, ela vai conseguir sair na frente. Então, acho que a gente tem que parar de ver muito com medo essa reforma tributária e ver como uma oportunidade de crescimento, porque a verdade é essa, ela está posta. Ela não vai ser prorrogada. A gente vai precisar lidar com ela.
E o que que é muito mito, assim, a gente tem ouvido muito: "Ai, porque vai mudar tudo de cabeça para baixo". Gente, calma, não é de uma vez só também. Já falei que a gente vai ter uma transição. E tem coisas que a gente tá ouvindo falar, por exemplo, do split payment. O split payment, gente, nada mais é do que um sistema que vai reter automaticamente o tributo na nota fiscal. É a garantia que o fisco vai ter que o imposto vai ser pago naquela operação. Só que é um sistema, é automático, a gente vai gastar muito pouca energia para lidar com ele. Ele vai ter impacto, ele vai ter impacto, porque se ele retira o tributo, a gente tem menos dinheiro em caixa. Só que ele não é um vilão. A gente tá vendo ele dizendo que o split payment vai vir e vai acabar com os negócios no Brasil. Ele não é um vilão, para a empresa que faz tudo direitinho. Para a empresa que realmente emite nota, realmente quer apurar o tributo, cumpre com as obrigações, ele vai ser um acessório, é o sistema que a gente usa para isso. Então ele não vai ser o vilão. E a gente tem que ter muito cuidado que ele não é obrigatório. A gente tá fazendo um bicho de 7 cabeças de uma coisa que vai ser facultativa num primeiro momento. Então, assim, a gente tá muito assustado, porque parece que é uma tecnologia que vai acabar com a minha empresa, sendo que essa tecnologia ainda não tá terminada e Vai ainda não é que obrigatória. vai sugar o meu caixa, vai tirar É, aqueles então assim, 28 dias, 30 e poucos dias de dinheiro a no gente caixa. pode respirar. Claro que a gente tem que estar preparado pra isso, porque tá previsto que vai acontecer, mas não é pra ontem, não é uma emergência que a gente precisa lidar agora. Não, e também assim, aí vai que eu falo que a reforma ela vai trazer, uma eficiência tributária para dentro das empresas. A empresa que não tiver uma estratégia, e aí eu já coloco o Gabriel na jogada aí também, porque se não tiver uma estratégia, vai ser difícil. E o que que você tem, qual que são essas estratégias que pode ser aplicada nesse momento, Gabriel? Eu falo que assim, toda mudança, ele gera uma dor no momento. Só que essa dor é para o empresário que não está preparado ou não está olhando para o mercado e não está se profissionalizando. Eu falo que toda empresa é igual uma escada, ela vai subindo, subindo, chega um momento que ela tem um platô, que é um momento liso. Se ela não profissionalizar naquele momento, ela para no platô. Quando a empresa se profissionaliza, ela continua subindo. Trazendo para o nosso mundo aqui, para nossa conversa, e falando de grupo estúdio, da qual a gente atua nesse mercado com mais de 40 soluções, a oportunidade, vamos falar assim, está no velho tributário, no que foi pago. A gente consegue hoje, com uma ferramenta que é o PJ 360, colocar um CNPJ e em 30 segundos esse sistema dá as oportunidades que essas empresas que foram encontradas nesse CNPJ. E aí, falando em oportunidade, a gente tem a reforma tributária, a revisão tributária. Que eu paguei nos últimos 5 anos? Será que está correto? Eu faço um paralelo quando você vai no supermercado, faz a compra do mês, aí depois de 2 dias você vai lá e confere o que foi pago na notinha. Pô, espera aí você vê que a cobradora do caixa passou 2 vezes o produto ou passou o valor errado. Nada mais é do que isso, eu pegar as notinhas do que eu paguei e vou conferir produto a produto. E com certeza, com esse caos tributário que a gente pode falar assim, que são 53 normas alteradas por dia, algum produto desse caixa foi passado indevidamente ou passado 2 vezes. Então nada mais é, a gente começa com essa revisão, né, de imposto, esse PRT, depois a gente começa a identificar, pô, outras soluções. Pô, dá para fazer uma hold, uma proteção pra familiar, mercado livre de energia, renegociação de dívida bancária. Então, assim, a gente começa por essa revisão, que essa revisão vai trazer caixa para esse empresário, porque hoje, Selic é 2 dígitos, a inflação corroendo, ele vai pegar dinheiro no banco, hoje é 1,8, 1,7. Quando a gente parte para uma revisão e analisar o que foi pago nos últimos 5 anos, a gente consegue uma taxa muito mais atrativa e um tempo mais rápido, para trazer literalmente caixa para essa empresa. Isso daí sem considerar aquela parte que pode ser até administrativa, né. Exatamente. Na administrativa a gente tem zero risco. Quando a gente vai para pontos qualificados, que na área jurídica, ainda assim, eu tendo multa, tendo glosa nesse valor, mesmo com a multa, eu consigo uma taxa menor e mais rápida do que eu for pegar dinheiro no mercado, num banco privado, num banco no mercado de hoje. Então, assim, a gente tem a solução, ao mesmo tempo que a gente tem muitas alterações e muitas
normativas, muitos artigos aí, a gente tem do outro lado uma janela gigantesca de oportunidade. E essa oportunidade ela prescreve. Porque a cada mês que você não olha o que foi pago, esse imposto não volta mais. Então, assim, mesmo a gente correndo, a gente já está ficando para trás. E agora linkando aí esses dois assuntos, né? Quando você fala de recuperação de tributos, a gente está falando de PIS, COFINS, que são esses tributos do velho tributário. E está chegando uma hora que não vai mais poder fazer isso. Então, assim, já começou a rodar já um reloginho ali que a gente perde tempo. Tem um limite para entrar com esses pedidos de revisão ou ainda depois que tiver rodando aí CBS, IBS, o PIS e COFINS, tchau, não tem mais como ver isso daí. A gente tem, assim, é bom fazer essa revisão, porque um planejamento com estratégia parte de olhar o passado, né? Isso a gente sempre tem que olhar para trás para programar o para frente. E a gente tem prazo para fazer isso, sim, porque o PIS e a COFINS terminam em 31 de dezembro de 2026. Então, o que a gente não encontrar de crédito até essa data vai ser extinto. A gente vai continuar, com certeza, tendo de outros tributos, porque, como eu falei no início, imposto de renda, CSLLs, contribuições previdenciárias, isso não mexe. Mas o PIS e a COFINS é o que nos dá uns valores de crédito extraordinários. E as empresas podem, imaginem vocês chegar com a oportunidade de entrar na reforma tributária sem ter que pagar a nova contribuição. Por quê? A gente conseguindo levantar os créditos de PIS e de COFINS da empresa nesse ano, a gente pode usar esses créditos para pagar a CBS do ano que vem. Vão ser equivalentes. Então a gente pode começar esse novo tributário sem sentir no bolso, que é uma super oportunidade. Só que tem prazo. Então, e isso daí, e esse próprio estudo, essa própria estratégia, pode financiar um tempo de transição da reforma tributária ali e dar um suspiro para o empresário, porque a gente sabe que no Brasil empreender não é fácil, né? E sabe o que é interessante? A gente conversa com vários clientes, né? E tem cliente que fala assim: puta, eu queria fazer uma expansão, eu queria abrir um novo barracão, queria abrir uma nova filial, só que hoje eu não consigo despender de um dinheiro. Quando ele vai fazer uma revisão tributária desses últimos 5 anos que foi pago, ele consegue pôr esse dinheiro no caixa e fazer essa expansão que ele tanto estava distante da realidade dele, abrir um novo CD, abrir uma filial, abrir uma nova área dentro da empresa dele, fazer uma fusão, como também em M&A a gente atua com isso, mercado livre de energia, renegociação de dívida bancária. Então, assim, a gente traz essas soluções e a gente coloca numa prateleira. E esse empresário, ele vai falar assim: não, eu quero isso e isso aqui. Tá, vamos embora. Ou eu quero somente isso. Então ele consegue personalizar e escolher a solução que ele quer e, mais uma vez, trazendo dinheiro para ele realizar uma forma estratégica de uma expansão ou uma manobra que ele queria fazer na empresa que poderia ter demorado um tempo. Eu vou fazer duas perguntas para você em uma, que assim, existem duas resistências, né? Porque eu sou empresário, então eu falo, quando eu estou do lado de cá e alguém vem falar isso daí, a gente tem... E eu também sou contador de formação. Então, quando fala de recuperar créditos, o contador já fala, cara, ele vai julgar meu trabalho, ele vai achar que eu não fui competente, isso daí, como é que é? Então, assim, às vezes existe uma resistência, né? E a gente sabe que o foco não é o erro do contador, e sim a complexidade das leis tributárias no Brasil, né? E outra coisa também, vocês vão acessar os meus dados da minha empresa de forma aleatória? Como que é? Como que é feito esse processo? Essa é a maior objeção que a gente encontra. Eu acho que vamos falar assim, 95% dos clientes tragam do contador. Pô, meu contador, porque assim, eu falo que o brasileiro tem ego. Quando você aponta um dedo para alguém, ele fala assim, pô, o seu contador talvez não tá olhando. Não que ele não tá olhando, porque são 53 normas por dia. Mas o argentino tem mais ego. Tem mais... O italiano talvez tenha mais. Meu Deus do céu, aí você vai lá para cima, vai para outro nível. Eu falo que, só um parênteses aí, que eu só gosto de contar uma história. Fala assim, que tem o gaúcho, que ele tem um ego muito... O patriotismo, exatamente. Né? Aí ele fica um pouquinho pior, ele vira argentino. Aí ele fica um pouquinho pior, ele vira italiano. Aí a hora que esse italiano fica um pouquinho pior, ele vira romano, porque o romano é o italiano lá de... Então, Deixa eu te perguntar, Júnior, o que é de mim, então, uma gaúcha com descendência italiana? Então, aí você tá quase virando romana já, tá? Você não tem sangue argentino, não, né? Não, acho que não. Escapou, então. Desculpa, pode continuar, Gabriel. A gente tá batendo esse papo aqui. É interessante, Júnior, trazer isso, porque
A gente tem muito essa objeção. E a gente já está acostumado a contornar. Pô, o meu contador vai se sentir ofendido. Pô, eu vou demitir meu contador amanhã, então, se ele não está olhando isso. Mas na verdade é o seguinte: ele não tem braço e tempo hábil para ficar olhando essas 53 normas. Então, a gente tem clientes grandes como a Coca-Cola, Ambev, Boticário. Esses clientes, eles tinham um corpo jurídico, um corpo de contador, eles tinham todos esses profissionais. Só que eles não conseguiam estar atento a todo momento e ter um conhecimento que a gente detém também e informações privilegiadas por estar tanto tempo nesse segmento, há mais de 30 anos. Especificidade, né? E Isso. especificidade. Como também a gente traz a solução, tem contadores que são sócios franqueados nossos para fazer um double check, certificar o trabalho deles para oferecer um trabalho de qualidade para essas empresas. Então, assim, não é um conflito, o contador não é o vilão, o contador é o parceiro, né? E o contador, ele vê nosso trabalho como um benefício, auditar o trabalho dele para ofertar, como eu falei, um serviço de qualidade, de confiança e transparência. E nessa era de compliance, a gente criou um contrato aonde eu dou uma segurança tanto para o empresário, para ele ter garantia de que vou analisar as oportunidades da empresa dele e eu tenho um sigilo, como também nós do Grupo Estúdio temos um sigilo dele ofertar para nós. Então é uma mão de via dupla. Por isso que a gente fez um contrato que chama Journey, né, que é a jornada do cliente. E eu acho que o mais importante é ressaltar de que o contador é aliado. A gente não vai estar apontando o erro de ninguém. A gente, inclusive, pede para os contadores participarem das reuniões técnicas. Por quê? Para validarem os pontos. Porque para o contador, ele também quer que a empresa tenha a melhor eficiência tributária. Só que ele não dá conta. É muito complexo. São 53 normas mudando por dia. E tem muitas outras rotinas fiscais que o contador está fazendo. Às vezes ele não consegue parar e se dedicar para revisitar. Então a gente traz o contador junto para esse trabalho. Não é um contra o outro. A gente quer que o contador seja parceiro e inclusive participe e nos diga rotinas fiscais, contábeis, gerenciais da empresa, para que a gente traga essa otimização da melhor maneira possível. Não, e até porque um escritório de contabilidade, para poder abranger toda essa gama de tributos que tem, leis, o cara tem que ter uma estrutura gigantesca. Então ele pode contar com o grupo estúdio, com esse back office ali para dar esse suporte para ele. De repente ele pode oferecer um serviço a mais para o seu cliente e não demandar mais tempo, não demandar estrutura, não demandar nada, apenas com essa parceria com o grupo, E então. às vezes até agregar valor ao próprio serviço, né. Aham. Porque aí faz uma parceria com o grupo estúdio e agrega valor, mostra mais resultado para o cliente, não só aquela rotina fiscal para qual foi contratado. Mostra mais valor ainda, mostra outras oportunidades, inclusive financeiras, que a gente traz para a empresa. Aí a gente tá falando de um contador de outro nível, né. Sim, com E certeza, sabe o que é porque interessante, Júnior e Maria Eduarda? A gente tem no grupo estúdio lá dentro mais de 300 colaboradores. Só que eu entendo, e os empresários entendem, e nós entendemos também, que eu não consigo colocar um colaborador para falar com uma empresa que fatura muito alto. Então a gente dividiu por níveis de faturamento. Então uma empresa que fatura bi é um outro tipo de conversa que uma empresa que fatura mi. Então eu tenho níveis de colaboradores nesses nichos de faturamento, como também pô, eu preciso de uma reunião mais técnica. Eu tenho um profissional técnico para falar o técnico. Como também, se eu falar só o técnico, essa reunião fica cansativa. Eu preciso trazer o lado comercial, que é o dinheiro no caixa. O que, que eu vou trazer de benefício para hoje para ele? Porque o empresário, ele fala assim, ele não acorda falando assim, eu quero pagar menos imposto. Não. Ele acorda falando assim, hoje eu quero ter o menos problema possível. Eu já tenho muito problema. e isso daí é dividido também por tributos, os especialistas são divididos dessa forma, por Também. tributo. Também, e porque a tributação ela é muito distinta entre si, né, então a gente tem a equipe de revisão previdenciária, que é um mundo totalmente à parte, uma equipe de revisão de consumo, que é o PIS/COFINS, outra equipe de consumo ICMS e outra equipe de tributação sobre renda. E agora temos já a equipe de reforma tributária, IBS e CBS dentro da operação da empresa. Porque as realidades são muito diferentes, não tem como a gente ser especialista, mesmo que especialista tributário, dizer que é especialista em mais de um tributo. Porque quando a gente abre no detalhe do jeito que o Grupo Estúdio faz,
A gente tem que realmente se dedicar a uma lógica de pensamento e, inclusive, além de segregar por tributo, a gente segrega por operação. Quem cuida de indústria não é a mesma pessoa que cuida de varejo, que não é a mesma pessoa que cuida de atacado e de comércio varejista. Por quê? Porque as escriturações fiscais são diferentes. Então a gente precisa ter toda essa noção para conseguir entregar esse trabalho. Então não pode ser igual eu. A gente estava conversando hoje na hora do almoço, eu falei que surgiu o papo que eu era jogador, tá? Falei, jogar do quê, né? Eu falei assim, eu sou aquele que jogava em todas as posições, né? O pato, né? Que faz tudo, mas mais ou menos, anda mais ou menos, voa mais ou menos, nada mais ou menos. Ou seja, não dá para ser o profissional pato, ele tem que ser especialista realmente para poder entregar o que tem de melhor, né? Exato, esse mercado ele não permite amador, né? A gente teve uma pandemia com toda a tragédia que teve, ele permitiu e subiu a régua das empresas que estavam balançando. Quem estava balançando ficou e quem estava se profissionalizando conseguiu passar essa pandemia que tivemos. Agora a gente tem a nova reforma tributária. Quem está se profissionalizando vai sair muito bem dela e vai sair até melhor e vai ganhar share de mercado, fatia de mercado. Agora, quem está esperando, como a Maria Eduarda falou, talvez lá eles vão rever em janeiro, não vai ser bem assim. Tem muitas empresas, muitos contadores pensando isso. Igual eu falei, quem tá correndo já tá perdendo tempo, então não vai acontecer isso, vai acontecer da forma que tá, e por isso a gente teve até uma reunião hoje de manhã, o profissional, o empresário já estava adequando o sistema, precificação, processos. Ele é um empresário que está fora da curva, né? Porque não é algo corriqueiro. É. Realmente ele está bem à frente, né? E esse ponto é importante, porque assim, a gente traz que a reforma tributária vai começar dia 1º de janeiro, por quê? Dia 1º de janeiro de 2027 a gente vai ter que pagar o tributo novo, mas na verdade ela já começou. A gente já tá obrigado a adequar sistema de emissão de documento fiscal. Então, antes de começar, ela já nos gera multa. Por quê? Se dia 3 de agosto, agora, a gente continuar emitindo documento fiscal sem IBS e IBS, a gente vai pagar multa. Aquele documento fiscal vai ser rejeitado e a gente vai pagar uma multa sobre isso. Então, antes do tributo começar a valer, Já estou ele já pagando tá nos multa. penalizando. A gente tem que estar preparado para isso. O Brasil não é para amadores, gente. Isso é uma máxima que a gente vai ficar velho e realmente o Brasil é algo que a gente tem que se adaptar. Então, não adianta ficar reclamando, chorando. Então, assim, é realmente se adequar às mudanças, arregaçar a manga e a gente já sabe também que a gente vai precisar de estratégia, de organização, de parcerias, de Processos. processos. Então, assim, é entender que eu vou até um certo ponto eu consigo caminhar. A partir daquele momento, se eu não tiver alguém para me dar essa assessoria, já vai ficar um caminho mais difícil. Então eu falo que até nesse processo da reforma, você contar com esse apoio do Grupo Estúdio, né, que tem essa equipe toda aí, é uma tranquilidade para o empresário também, né? E eu acho que esse momento de reforma tributária, ele vai ser bom para trazer uma mudança de cultura para o empresário brasileiro. Primeiro ponto de cultura é parar de achar que tudo vai ser prorrogado, que tudo vai ser dado um jeitinho. A gente tem que limpar isso e aceitar jogar com as regras que a gente tem. A gente é muito mal acostumado com isso. E a segunda cultura que a gente tem que mudar é de que o contador só serve para preencher planilha, para preencher documento. E a gente não pode jogar também toda a responsabilidade da empresa no contador quando alguma coisa dá errado. Então a reforma tributária, ela é tributária porque ela mexe nos impostos, mas ela não é responsabilidade do contador. Isso que a gente tem que ter uma mudança cultural aqui no Brasil muito forte, porque quase sempre quando alguma coisa no fiscal, no contábil dá errado, a gente joga a culpa automaticamente. Só que agora a gente vai começar a perceber cada vez mais que a decisão de gestão é que impacta. E até porque, assim, o escritório de contabilidade, o meu contador, ele depende daquelas informações que eu entrego. Ele Exatamente. vai depender daquilo que eu passo para ele. Então, muitas vezes, quando eu converso com o contador, ele reclama: mas nem toda empresa entrega o que precisa, né. Então, assim, fica não vou dizer que é um jogo de empurra, não é um jogo de empurra, mas, assim, realmente fica o empresário cobrando muito do contador, só que não entrega tudo, às vezes, o que ele precisa para poder executar um bom trabalho. Mas também tem aquele contador que também está acomodado,
E que é aquela coisa, é uma escrituração. Então, aquela história, eu acho que a contabilidade está indo para um nível acima, mudou a prateleira do contador É. hoje. Ele não pode ser mais aquele contador que preenche guia, Que manda manda guia. guia, ó, tem que É. pagar isso, tem aquilo. Ele vai ter que prestar uma contabilidade consultiva, realmente. É, Então, assim, exatamente. e isso vem para profissionalizar a gestão do empresário brasileiro, ou seja, a gente está subindo o patamar da gestão das empresas no Brasil. Essa mudança de cultura que eu acho que a gente tem que ver como o mais positivo de tudo. A gente vai profissionalizar cada vez mais e passar a ver o contador como um estratégico e não como um braço operacional, parar de culpar e trazer para dentro da operação, porque com essa nova realidade e mesmo com os nossos produtos tributários, o que a gente está falando ao fim e ao cabo no final do dia é lucro. O que o empresário quer é lucro, mas quem dita o parâmetro da empresa para ter o lucro é o administrador, é o empresário. A gente oferece todas as ferramentas possíveis, Mas a mas decisão é a dele. decisão é dele, o preço é dele. Quem vai fazer essa questão de botar margem de lucro ou botar ali o valor agregado é o empresário. Essa decisão a gente não tem como impor. Quem conhece do negócio é o dono do negócio. É interessante que o nosso produto e serviço, ele é muito do despertar de consciência, né? E essa reforma vem para despertar de consciência, então vai muito ao encontro do nosso objetivo. Então, assim, o empresário, como eu falei, ele não acorda pensando, hoje eu quero pagar menos imposto. Não, eu quero ter menos problema. E menos problema é estruturar processos, é entender aonde eu quero chegar e o que tem que ser feito para isso. Se a gente for estruturar a empresa, a gente já chega mais rápido com essa nova reforma. Vai dar um impulso que esse empresário precisa. Então a gente está despertando a consciência para depois a gente vender a consequência. Porém, se a gente não despertar a consciência em todos os sentidos desse empresário, ele não vai comprar a consequência e a consequência vai vir pesada. E a conta vem. E a conta vem dia 31 de janeiro, dia 1º de janeiro de 2027. Porque quando você emite a nota hoje, já tem IBS e CBS ali. Já tem. Já deveria ter, né, Gabriel? Porque É, tem empresas que ainda sim. não exato, colocaram. também tem isso. Também Aham. tem isso. Então, ele teria. Então, tá discriminado. Só que ela não tá contabilizando. Em janeiro já contabiliza. E aí já acabou a brincadeira, né? Aí já não tem mais. Ah, vai ser, não vai. Não, tá Já aqui. foi. E aí vai ser aquele momento que vai estar tudo no mesmo trilho: ICMS, IBS, ISS, PIS, COFINS, É. CB. Então, assim, já vai ficar tudo correndo ali junto. Então, você que é empresário, quer sobreviver a essa reforma tributária, use estratégia e eficiência fiscal. Não tem outra saída. Você vai ter que estruturar a sua operação, você vai ter que organizar, você vai ter que contar com uma assessoria em algum sentido para poder adequar aos seus tributos, fazer um mapa fiscal para ver realmente se você está no regime adequado para a sua empresa. Ou seja, é algo que vai fazer o empresário brasileiro, o profissional que está envolvido nessa operação, subir de patamar. Então, é isso que vai acontecer. E toda mudança gera desconforto, né? Todo mundo vai sair da zona de conforto. E isso é algo que não tem como fazer. A gente tem que arregaçar a manga e trabalhar, né? Mas também traz oportunidade. E quanto Principal. antes a gente vê essa oportunidade, melhor colocado no mercado a gente vai estar. Então, o momento é sim de reinventar, de olhar realmente para o próprio negócio e ver as oportunidades que estão ficando na mesa. Porque se a gente deixar passar, por exemplo, a oportunidade de crédito de PIS e COFINS, não volta mais. Não volta Tchau. mais. E aí, é culpa nossa não ter olhado para dentro de casa, né? Exatamente. Fala assim, tem dinheiro na mesa ali para você financiar sua operação, dar uma folga no caixa da tua empresa e você E não tá fazendo. simplesmente deixa para lá, né? Que é justamente que daí entra naquelas questões, né? Que às vezes pé atrás, não sei, porque é um mercado que realmente gera um pouco de desconforto para o empresário, né? Pegando o carona que você está falando, o Aham. empresário ele já tem esse certo desconforto em, vou mexer na revisão tributária, vai vir receita, vai vir glosa. Uhum. A gente sabe que tem várias consultorias que fazem isso. Eu gosto de frisar muito dos nossos diferenciais, Grupo Estúdio. Além da gente ter atendido várias empresas grandes a nível nacional e internacional, a gente tem um atestado, nós somos uma das únicas empresas que tem um atestado de capacidade
que além da gente atender essas empresas, as empresas estão lá. Tem um texto: "Ah, eu fiz um trabalho com o Grupo Estúdio e obtive resultado". E a própria empresa dá carimbo e assina que obteve um resultado. Então, isso é o nosso maior histórico. A gente tem um livro e tem nosso escritório na Faria Lima, tanto em Aham. Porto Alegre, a gente tem uma parede cheio desses atestados. Empresas gigantescas que têm esse corpo jurídico, que têm esse corpo de contador e fazem e obtiveram resultado conosco. Como também a gente tem o fator da segurança, que é um atestado de segurança, uma apólice de seguro, que nos garante qualquer tipo de trabalho que a gente fazer. E se tiver algum erro, a gente tem o seguro respaldando todo E esse qual que é o trabalho. valor desse seguro? Hoje a gente tem de 10 milhões esse seguro e nunca foi utilizado Mas nesses é 30 10 anos. milhões para todo mundo ou por Por contrato? contrato. Por Por contrato. contrato. Então uma garantia. E o detalhe, nunca foi utilizado essa apólice. Então é igual o cara tem um carro, tem o seguro, mas nunca bateu o Não. carro, pô. Então, e realmente isso daí traz mais segurança para quem faz o serviço, né? Porque eu brinco que quando a gente vai falar pro empresário aqui do interior, né? Que a gente está aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, eh, fala de faz a Coca-Cola, às vezes é uma realidade que parece que é distante, mas só que o que tem que entender quando é falado isso daí, é porque se uma empresa que tem uma estrutura como essa, que deve ter um corpo jurídico que Uhum. que não é qualquer um, Exato. e o grupo ainda consegue atender, quer dizer, é porque E gerar a resultado ainda. então é porque consegue identificar créditos que outros não conseguem, né. Eu acho que desmistificar isso um pouco de que tudo que a gente tá falando aqui, que revisão tributária, que planejamento estratégico é coisa de empresa grande. Gente, não é. Toda empresa com certeza tem oportunidade pra gente ver. A gente tem ainda um pouco esse preconceito, eu acho, ainda das empresas pequenas e no interior a gente sofre ainda mais, dizer: "Não, isso não é pra mim, é coisa de empresa grande". Não, planejamento estratégico, primeiro que se não tiver, a empresa não cresce, vai querer continuar sendo pequeno pra sempre, não vai, né. E oportunidade tributária, o caos é tanto, é tão complexo, que é complexo pra todo mundo. É complexo pra multinacional e é complexo pra empresa pequena, então A dor é a mesma, eu falo, tipo assim, é só o tamanho da dor que é diferente. Tipo, conta para pagar, problema para pagar, todo empresário tem. Aquele microempresário, talvez o problema dele é que aquele dia ele tem que pagar uma guia de R$ 10.000, ele não tem de onde tirar. Um empresário grande, a diferença vai ser que ele vai ter que pagar uma guia de R$ 100.000 e vai ter só muda o valor, mas o problema em si, para o pequeno e para o grande, é o mesmo, né. Então, eu acredito que o Grupo Estúdio é uma ferramenta a gente pode dizer que é uma ferramenta Uma solução, né? uma solução à disposição do empresário, do produtor rural também, que não comentou aqui, mas Exato. também O agro é muito até forte. na parte do agronegócio tem bastante soluções, né. Tem muitas soluções, né? A gente tem além das 40 soluções, a gente aplica muitas delas no agronegócio. A gente está numa região muito forte aqui do agro, né? Dourados, Campo Grande, toda a região aqui do Mato Grosso do Sul. Então a gente aplica também essas soluções, desde o produtor rural ao empresário maior, ao produtor que tem micro, pequeno e médio, né? Então a gente atua com essas soluções também como oportunidade, sempre levando a oportunidade e o caminho para ele trilhar e lembrando, trazendo dinheiro no caixa. E importante do produtor rural também é, de novo, esse preconceito, né, o produtor rural tem que se ver como parte de negócio. Produtor rural é empresário, eu sinto informar. Eles são empresários e têm que se ver Exatamente. como tais. Tanto é que no Grupo Estúdio a gente tem uma linha de produtos que é direcionada ao agronegócio, ao produtor rural. A gente tem revisões de contrato, a gente tem várias coisas de crédito que são direcionadas ao produtor rural, porque é o empresário e é o empresário, eu diria que o mais importante no Brasil. Não, e eu falo assim, que às vezes a gente só do fato de sentar numa mesa e conversar com profissionais que estão envolvidos nessas operações, você tem acesso a informações que não passariam pela nossa cabeça, sabe. Eu falo assim que, eu tive uma reunião, acho que foi semana passada, quando o Rui e Jéssica, eu até que estava comentando com vocês, que ele começou a falar de avaliação patrimonial,
de terra, que vem com o drone para ver a questão de o que é reserva, o que não é, para ver crédito de carbono, tudo isso daí à disposição com uma consultoria que, às vezes, o cara é pequeno, ele fala: "Cara, eu vou gastar um banco com isso daí", às vezes é mais acessível do que se imagina, né. Exatamente, a gente tem aí a Lei do Bem, Finep, né, que isso todas as empresas muitas empresas têm esse benefício e não olham, né, já fazem o uso indiretamente de uma tecnologia, trazendo esse escopo, e não olharam para isso. Então Ou pior, né, Gabriel, viram a oportunidade e não fizeram porque era muito complexo. Era muito exato. difícil. É isso que eu falo, porque tem alguns processos nesse meio que o pequeno, ele não acessa por excesso de burocracia e não consegue chegar na melhor fatia do bolo, vamos Uhum. dizer ali, porque ele não tem essa capacidade técnica. E nós temos então, só recapitulando então, o Gabriel está me falando que então, o Grupo Estúdio tem essa capacidade técnica para entregar como acessório para o seu cliente e ele acessar coisas que se ele estiver sozinho ele não acessa. Eu falo que é cada um na sua área. Nós temos o conhecimento das 40 soluções. O empresário tem o conhecimento do negócio dele. Ele tem esse Cada um se concentra na sua atividade. Hum. exatamente, não vamos a gente está na era da remissão de tempo. Quem que é especialista nesse assunto? Ah, o Grupo Estúdio, então eu vou pegar o Grupo Estúdio e ela vai executar com maestria. E esse empresário vai continuar tendo mais tempo até para cuidar do negócio dele. E até mais recurso. Exatamente. Exato. Bom, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, né, eu falei que nesse primeiro episódio eu já trouxe convidados de altíssimo nível, né. Muito obrigado, Maria Eduarda, muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Foi um tempo aqui que realmente foi enriquecedor, tipo, de muita informação e foi muito válido e espero brevemente, num tempinho, daqui a uns tempos, receber vocês novamente aqui, de repente até para um evento maior, com uma imersão, com uma coisa mais técnica para trazer essas informações para Dourados, né, porque eu falo que Dourados a gente é um campo muito rico, e que às vezes a gente precisa de informações, assim, de eventos, assim, para que para que a gente possa beber dessa fonte também, né. Então hoje à noite nós teremos o evento lá na Trexon, né. Esse episódio é gravado, né, já foi esse episódio esse evento, não vai dar para você ir assistir, não vai dar para você participar, mas pode ter certeza que foi excelente, e no próximo você vai estar lá com a gente. Então, vou Exatamente. deixar um tempinho para você se despedir. Muito obrigado. Acho que a gente que agradece a oportunidade e o principal que a gente está nesse momento é isso de fomentar, conscientizar empresário, trazer para a conversa e mostrar a oportunidade. E a gente está buscando cada vez mais ir para o interior, estar perto do empresário, que é muito diferente da gente estar na Faria Lima numa ligação por vídeo. A gente quer estar próximo, porque é parceria. Então, o empresário cuida do negócio dele, sabe do processo e a gente sabe da oportunidade do outro lado. Tudo que a gente quer é estar próximo e fazer com que a empresa cresça cada vez mais, né. Então a gente agradece aí a oportunidade de estar aqui em Dourados e ficamos à disposição para voltar. Ó, vou cobrar. Gabriel, Júnior, obrigado. Foi um prazer aqui estar inaugurando esse podcast, né? Pô, que honra. E o primeiro de muitos, tenho certeza. Daqui a gente vai ter no 300 episódio aí no mais rápido possível, tenho certeza, né? O estúdio aqui é muito bonito, tá de parabéns. Para finalizar, é muito disso, a gente trazendo oportunidade para as empresas, né? Num momento de muitas mudanças, muitas estratégias, a gente enxerga também muitas oportunidades. Então, o papo aqui foi muito bom, né? Além da gente trazer um caminho, um viés diferente, mas estar preparado para essas mudanças é imprescindível. A gente tem menos de 6 meses, como a Maria Eduarda falou, e 6 meses, menos de 6 meses passa voando. Então, a gente está preparado, nós do Grupo Estúdio, com mais de 40 soluções, com uma principal que a gente falou muito aqui, que é a revisão tributária, para além de trazer caixa para esse empresário, mas também preparar ele para essas novas mudanças e ele está ciente, com informações privilegiadas e antecipar. Eu falo, toda crise é o dinheiro saindo de algum lugar. Então a gente tem que criar. Então, olha para onde que está indo, a gente tem as ferramentas, os processos e as informações e o caminho para profissionalizar ainda mais as empresas. muito obrigado. Obrigado a você que esteve com a gente aqui, participando dessa conversa.
E até o próximo episódio com o Fator Estratégico, que é um ambiente que a gente vai discutir sobre estratégia, resultado, crescimento. A gente vai fazer tudo isso daqui para que a gente possa evoluir, crescer e que esse seja um ambiente onde a gente vai discutir isso. Até mais e até a próxima.